Hoje nosso primeiro encontro de direito civil. É a melhor matéria do mundo. Para mim, claro que para vocês não é a matéria talvez mais importante, mas pode ser a matéria decisiva. Uma questão vale muito, e certamente essas aqui de direito civil, uma, duas ou até três questões, eu aposto que vocês vão acertar e a gente vai adivinhar hoje aqui qual é o tema que vai cair. Aliás, o tema a gente sabe, mas talvez no final da aula e fique até o final, toma um cafezinho, a gente vai dar uma parada para o café, vai ser estratégico, por mais que você diga, não, vamos levar direto, o café vai ser importante para no final a gente acertar na mosca a questão que vai cair na sua prova e você vai acertar. Muitos de vocês vão fazer até as duas provas, né? Tanto a do matutino, quanto certamente a do vespertino, tanto guarda municipal, claro, tá certíssimo, tá bom? Então, como a maioria de vocês, a gente vai talvez se ver em 2 encontros, tá certo? Então, guarda municipal e agente de trânsito é nosso objetivo aqui. Nosso edital está assim dividido, né? Guarda municipal, capacidade jurídica, do artigo 1º ao artigo 10, é nossa aula hoje, tá certo? São 10 artigos decisivos. Parece pouca coisa, mas vocês vão ver que tem muitos detalhes aí para a gente enfrentar. Não sei se vocês... Agora, talvez algum de vocês já tem formação jurídica ou está estudando direito, já começou a estudar? Não? Então, se eu às vezes falar juridiquês, por favor... Professor, não entendi nada, ele está falando juridiquês, vamos tentar aqui alcançar aquele nível de entendimento tranquilo, tá certo? Então, algumas palavrinhas vamos começar a desmistificar, não tem problema, ó, levanta a mão, tira a dúvida que for necessária também, porque tem muitas palavrinhas aqui que são da linguagem jurídica, vocês já estão se acostumando, né? Direito administrativo, inconstitucional, certamente já estão enfrentando. Então, são 10 artigozinhos aqui que a gente vai ver que parece pouco, se a gente for ler na lei, é uma dica que vai ficar inclusive para vocês. Vocês vão ter que ler esses artigos 1 ao 10 depois. A estratégia que a gente recomenda é da lei seca, não é a lei seca do bafômetro, mas estudar a lei seca é importante aqui para direito civil, tá certo? Estudar realmente esses artigos 1º ao artigo 10, e eu vou indicar depois os artigos mais importantes para vocês lerem, né? E meio que decorarem um pouquinho, mas eu aposto que vocês vão entender muito mais essa questão, tá? Então parece pouco, mas capacidade jurídica e personalidade é um tema aqui que vai nos demandar essa aula de hoje. Para nosso próximo encontro, né, Nath? Dia 27, se não me engano, tá? De hoje a 15, como a gente costuma dizer, né, aqui no Baianês, a gente vai se encontrar para falar sobre bens. Artigo 79 ao 91, olha só, 12 artigozinhos. Então, hoje a gente vai se preocupar com capacidade jurídica, tema que é aqui comum aos dois cargos que vocês estão pleiteando. Tá? E não só o de vocês vão até em nível superior. Eu já dei uma olhada no edital, esse artigo, esse tema da capacidade jurídica está também sendo incluído, tá bom? Pois bem, como a gente falou aqui, galera, aula 1 aqui, artigo 1º ao artigo 10, capacidade jurídica, tá legal? A gente vai botando aqui de vez em quando também os esqueminhas. Eu acho legal vocês usarem um caderno, eu sou professor geralmente de faculdade, graduação, gosto muito de parar para anotar, é importante, eu acho que a gente tem que utilizar o máximo de estratégias possíveis. O nosso cérebro costuma atrair um pouco a gente. Por mais que meu irmão esteja aqui prestando atenção, consegue prestar atenção em tudo, ficar ligado ou só ouvindo, tem gente que consegue com a audição, tá prestando atenção em tudo, às vezes com a visão, tá? Até com o olfato o cara consegue aprender, mas não subestimem seu cérebro. Quanto mais vocês ativarem ele, melhor. Então é audição, visão, tudo aí que você puder. Então, às vezes, anotar sentidos, aguçar os sentidos. Se a gente fizer depois um teste aqui, outro dia eu fiz com pessoas cegas, que a gente vai falar muito de pessoas com deficiência hoje, a importância e quanto elas aguçam, às vezes, outros sentidos, né, que não a visão. Então, para vocês verem como é importante o nosso cérebro te aguçar. Então, anotar também é importante, ver, tá? Ficar ouvindo. Quanto mais a gente ativa essas diversas regiões do cérebro, mais é o nível de aprendizado. Isso é comprovado já cientificamente. Então, se você puder ir pegar um pedaço de papel, vai anotando aquelas coisas. A mulherada é muito boa, às vezes, nisso, negócio de cor. Você sabia? A questão das cores. Muito importante. Não é à toa que aqui já me disseram, tem laranja, tem roxo, tem tudo. Né? Não é verdade, Nath? Ficar grifando
É incrível isso. Os mapas mentais, que certamente já ouviram falar, de mapas mentais, é uma loucura. Mas o seu cérebro grava, ele associa a questão das cores, muitas vezes com determinadas palavras, assim como determinadas emoções. Eu falei até do cheiro, não é do nada não. Ah, não, eu escrevi com aquela caneta com cheiro de não sei o quê. Vá por aí. Muitas vezes pode dar certo, pelo menos as cores, então, vão ser importantes. Então anote também, além de ouvir, a gente vai tentar fazer essa aula de forma, às vezes, mais também pausada em alguns aspectos para, rapidinho, meu irmão, só para a gente levar em consideração também alguns conceitos que tem que estar aí no caderninho. Vocês vão anotar e depois vai fazer aquela revisãozinha e vai ver que vai dar para matar a questão. Tá certo? Beleza. Então, o assunto é personalidade e capacidade. Eu já alerto vocês de uma coisinha. O assunto personalidade, cuidado às vezes quando vocês forem estudar depois, resolvendo questão. Quem às vezes tem assinatura daquele questão de concursos, ou faz algum site, uma primeira dica que eu já dou. Cuidado, porque esse tema personalidade, especialmente, ele se confunde um pouquinho, o nome é parecido com direitos da personalidade. Meu irmão, minha irmã, não perca tempo estudando tudo, vamos ser objetivos. O nosso tema, personalidade e capacidade, está nos artigos 1º até o 10. Cuidado, porque logo depois, se você for estudar o Código Civil, do artigo 11 em diante, tem lá o tema que eu adoro. Escrevi meu mestrado sobre isso, sobre direitos da personalidade. Direito à imagem, honra, vida privada. Um tema que é interessantíssimo, mas fica para depois. Eu espero que encontrar vocês futuramente já aprovados também, querendo galgar postos maiores, tá? E fazendo o curso de Direito, quem sabe, que é interessantíssimo, que é maravilhoso. Né? O Wendel que está ali não me deixa mentir. E direitos da personalidade é muito legal. Né? O direito à imagem, a questão do Big Brother, quanto é que vale a imagem do sujeito, quanto é que vale a honra, dando moral. Olha um tema aí que certamente muitos de vocês já ouviram falar. Então já digo a vocês, esse tema não cai. É um tema muito legal, seria uma aula muito interessante para a gente falar aqui, mas antes vem a personalidade, que é o quê? A questão de nascer com vida, ser sujeito de direito e de deveres dentro do Código Civil, tá certo? Então muito cuidado quando aparecer ali negócio de imagem, de dano moral, esse tema não cai, é direitos da personalidade. O que cai é o surgimento, vem uma questão antes, que é a personalidade que a gente vai trabalhar aqui, tá? E, sobretudo, depois, a capacidade. A gente fala do maior, da pessoa com capacidade, maior de 18 anos, vamos falar isso, do relativamente incapaz, do absolutamente incapaz. E vou apostar com vocês que a gente vai acertar aqui qual é a questão que vai cair, e certamente vai cair, meus amigos, questão sobre capacidade. Tema que sofreu profundas alterações agora nem tanto, mas em 2015. Mas se você for também, eu fiz uma rápida pesquisa esse final de semana, maioria das questões, outro alerta que eu dou, estão desatualizadas. Minha amiga, a partir de 2015, foi aprovada uma lei, que a gente vai falar sobre ela, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Cuidado para não falar Estatuto do Deficiente. Vamos usar um pouco politicamente correto. É pessoa com deficiência. Meu irmão, essa lei trouxe profundas alterações no Código Civil. Então, questão que você for treinar antes de 2015, cuidado, porque a resposta do gabarito muitas vezes pode te induzir ao erro. Tem questões, eu trouxe inclusive uma delas para a gente testar aqui, questão de 2014, que tem um gabarito, mas já estaria errado hoje, porque foi profundamente alterado. Tá certo? Então vamos comigo que vocês vão curtir esse tema e, se Deus quiser, a aprovação está muito próxima aí, porque essa questão vai ser decisiva. Se fosse às vezes na OAB, você tem que acertar 40. O quanto chega de aluno, meu irmão, que às vezes subestima um tema e diz: eu fiquei por 39, professor. É a pior sensação, ser eliminado por corte, às vezes por uma. Isso não vai acontecer com vocês. Aqui, aliás, em tudo. Vocês vão certamente gabaritar, porque os outros professores também, certamente de constitucional, de administrativo, das outras matérias maiores,
vão dar para vocês todo o subsídio. Mas essa aqui que parece ser pequena, a matériazinha, essa não é para vocês errarem. Essa é para a gente acertar, porque o tema se repete. Eu trouxe todas as questões, inclusive aqui, que são poucas, de agente de trânsito, né, e de guarda civil municipal, de outras prefeituras, da FGV. Consegui selecionar e vejo que meio que se repete. Eu aposto que essa questão vai cair no nosso concurso. Tá legal? Vamos lá. Então, seguinte, vocês não estão com material aí, né? Não sei se foi passado a tempo, por isso que eu estou usando, né? Não sei se o professor passou aí para vocês, certamente vocês vão receber em breve. O material é simples. Na verdade, o material é o artigo 1º ao artigo 10 do Código Civil, que eu vou botar na tela aqui para vocês, tá certo? E vamos ir comentando esses dispositivos. Então, não se preocupem, porque está aqui, senão eu ia apagar os slides se vocês estivessem com os artigos aí, mas deixa ele aqui na tela, tá certo? Que a gente vai utilizar esse recurso e vai desvendar os mistérios desses dispositivos, tá certo? Mas antes de mais nada, galera, eu queria falar um pouquinho com vocês, não vou, claro que perder muito tempo, falando mais, meio que situando vocês, para a gente não cair, né, de paraquedas assim no direito civil, começar a ser artigo 1º, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Vamos tentar entender um pouquinho onde é que está esse Código Civil, tá certo? Certamente, na aula de constitucional, professora Natália, os professores já falaram, o direito constitucional é o direito mais importante, a Constituição é a importância, é o centro ou o topo da pirâmide do ordenamento jurídico. Já ouviram falar essa historinha? Já viram essa pirâmide do ordenamento jurídico? Ordenamento jurídico nada mais é do que o conjunto das leis. Ó, para a gente se situar em que pé, onde é que a gente está no espaço. Então, de fato, eu mesmo que seja professor de Direito Civil, não vou mentir para vocês. O direito constitucional e a Constituição Federal é a lei maior. A gente chama de CF de 88, Constituição Federal de 88. A gente encurta assim. A Constituição de 88, eu diria que ela está nesse topo do ordenamento jurídico, essa pirâmide. Se a gente fosse pensar na pirâmide aqui, ela é o topo. Ou, se a gente for pensar no sistema solar, eu não desenho muito bem não, mas nós temos o Sol. O Sol é o astro mais importante do sistema solar. Sem o Sol e sem a água também na Terra, não existiria vida. Então vamos pensar o direito constitucional ou a Constituição também como o Sol. Em volta, então, do Sol orbitam diversos planetas. E um desses planetas, aí eu vou puxar um pouco a brasa, né, para o meu lado. O planeta Terra, que é o mais importante, esse sim seria o direito civil. Então, o direito civil hoje está colocado abaixo da Constituição Federal e a grande, embora eu possa dizer que direito civil não é só o Código Civil, minha amiga, claro que o Código Civil acaba sendo a grande lei, a lei maior do direito civil, mas direito civil não é só Código Civil, acredita? Por exemplo, a lei do inquilinato, já ouviram falar? A lei de aluguel e tal. É também direito civil, mas é uma lei que está aí no mesmo top, se a gente fosse dizer, do Código Civil. Ela complementa. Então, o Código Civil acaba sendo essa lei maior, mas é, então, abaixo da Constituição. Então, o Código Civil está aqui. O Código Civil a gente chama de uma legislação infra. O que é que isso quer dizer? Abaixo da Constituição Federal, infraconstitucional. Código Penal, também. Direito administrativo, tem muito na Constituição, mas grande parte das leis estão o quê? Abaixo da Constituição. Por isso que hoje em dia a gente fala, inclusive, de um direito civil constitucionalizado. Um direito civil que não pode desobedecer aos direitos e garantias fundamentais da Constituição. Por isso que o tema da capacidade foi profundamente alterado. Meu irmão, quando a gente diz que uma pessoa cega, antigamente, hoje se fala até deficiente visual, né? Uma pessoa surdo-mudo, antigamente, ou até com síndrome de Down, a gente dizia, até o Código Civil chamava, sabe como? Loucos de todo gênero. Maluco, é doido. Essa pessoa era colocada ali, ó, separada, questão dos manicômios até, era considerado um inválido, um incapaz. Hoje, pelo
os direitos fundamentais, a ideia da dignidade da pessoa humana, já viu isso, minha irmã? O artigo 1º da Constituição já fala dessa dignidade. O ser humano tem a dignidade. Tem a questão da igualdade, a isonomia, a liberdade. Esses direitos fundamentais que são maravilhosos. A partir dessa análise, o direito civil tem que se curvar e dizer, de fato, eu preciso alterar minha lei se a lei passa a ser inconstitucional, passa a conflitar, a colidir com o direito constitucional. Por isso que nossa leitura do direito civil, do Código Civil, tem que ser uma leitura de acordo com a Constituição. Por isso que o STF às vezes declara uma lei inconstitucional. Ah, essa lei não vale mais não, porque a lei está colidindo com um princípio fundamental, com um direito que está ali colocado na Constituição. Claro que às vezes o direito não é tão claro, como diria Arnaldo César Coelho, a regra é clara, né? Mas no direito nem sempre a regra é tão clara. Tem regras que são mais, dependem de interpretação, os princípios e garantias fundamentais são muito dessa tonalidade. Tá certo? Então, Código Civil. Código Civil, meus irmãos, é uma lei federal. E nosso Código Civil tem o número de Lei 10.406 de 2002. Tá? Então, nossa legislação civil atual, ela data aqui de 2002. Então, Código Civil. Então, quando aparecer, conforme a Lei 10.000, eu não lembro dessa lei. Que lei é essa, rapaz? É uma lei federal, uma lei ordinária. Então, o Código Civil não tem algo mais de especial porque é código, não. Código é uma forma de falar de uma lei que parece ser mais importante porque agrega uma série de princípios, ou ele tende a ser mais completo. Código de Defesa do Consumidor. Você acha que o Código de Defesa do Consumidor está acima, está abaixo do Código Civil? Ou não, que tem o mesmo nome, deve estar igual, né? Também é uma lei. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. É lei também. É um nome diferente. Estatuto, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, que a gente está falando tanto aqui. Estatuto do Idoso. Só porque aparece com o nome de estatuto ou de código, às vezes o estatuto é uma lei menor, tem menos artigos. O código é uma lei maior, tipo o Código de Processo Civil, o Código Penal, mas todos eles são leis federais. Para estar um pouquinho acima, eu não vou mentir a vocês, tem as chamadas leis complementares. Mas isso aí deixa para o professor de constitucional e administrativo. O que interessa para a gente é se situar no tempo e no espaço. O direito civil e o Código Civil são uma lei ordinária, e sem demérito nenhum, né? Não é que nem com o padre Washington, ordinária, e aí achar que ela é qualquer coisa. Não, uma lei ordinária é uma lei comum. Ela não chega a ser uma lei complementar, mas também não é um decreto, não é um regulamento, uma portaria de algum que está mais abaixo. Então, mais abaixo aqui, você vai descendo até o pré-sal, você tem decretos, você tem portarias, você tem resoluções de diversos órgãos. Então, vamos parar por aqui para a gente entender que o Direito Civil e o Código Civil são a Lei 10.406 de 2002, então também chamado de Código Civil de 2002, tá? Ele entrou em vigor, galera, em 2003, tá? Então a gente já está completando aí, quantos anos? 16 anos da sua vigência, tá? Ele ficou um ano assim para a gente testar, como se fosse estágio probatório, não tem isso? No concurso público, para testar, para ver se o cara é bom. Ô, meu irmão, passar desse estágio probatório, aí você finalmente está consolidado no cargo, tá? Então, por isso que o Código Civil, ele só foi, na verdade, entrar em vigor em 2003, embora seja a lei de 2002. E essa lei vem sendo alterada. Uma lei, geralmente, pode alterar outra. Como eu falei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que vai ser também uma lei federal, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Lei 13.146, ela vem, altera o Código Civil. Porque nenhuma lei é perfeita. Sempre vai o quê? Havendo alterações, sempre vai havendo coisas mais recentes e mais novas para ela ser atualizada. Tá legal? Então, essa é a nossa estrutura aqui do direito civil. E eu digo que direito civil é o direito mais legal, mais completo. Por quê? Então, estou falando aqui da parte 1, nosso tópico primeiro da aula. A gente está fazendo uma introdução para vocês entenderem. Já que a gente só vai ver direito civil aqui comigo, né? Rapidinho. Vai ficar aquele gostinho, talvez, de quero mais. Espero, ou então, que saco, quero ver constitucional, quero ver administrativo, que cai mais. Não vai por isso aí não, você vai ver que é muito legal.
Então, a introdução do direito civil para a gente ver qual o seu diferencial. E sabe por que eu amo tanto o direito civil? O direito civil é a história da nossa vida. Ele lida com o ser humano de antes de nascer até depois da morte. Por isso que precisa de um código. É a maior matéria da faculdade. Direito Civil 1 vai até, geralmente, Direito Civil 8. Então, Direito Civil 1 tem essa parte geral, vai desde o nascituro, já foram apresentadas essa figura do nascituro, a gente vai ver daqui a pouco, né? Nascituro. Quando no primeiro semestre do estudante de Direito, o cara aprende nascituro, ele chega, né? Não, minha mãe, porque quando eu era nascituro, o cara fala mais bebê, não? Ou fala feto. Né? Não, porque estou grávida de um nascituro, né? Daqui a pouco tá vendo, Maria, está com defeito, está com problema, né? Mas vocês vão ver que nascituro nada mais é do que o feto aí na barriga, no ventre da mãe. Então, direito civil é a história da nossa vida, galera. Desde antes de nascer. Aliás, antes de ser concebido, o direito civil já está alcançando alguns direitos. A gente vai ver aqui, muito interessante. E até depois da gente virar para debaixo da terra. Aí sabe qual é o nome que a gente vira? Não é falecido, não é morto, não. Tem o nome jurídico. Direito é cheio de nome diferente. Decujus. Já ouviu falar? Eu tenho um decujus. Próxima vez, né? Que sei lá, que você passar como agente de trânsito. Uma pessoa foi atropelada, infelizmente veio a óbito, virou decujus. Aí, cuidado, meu irmão. Também não vai exagerar, né? Você, como agente público, tem que zelar para a pessoa entender, né? Porque às vezes o mal da pessoa, né? Advogado também, eu sou advogado. Me desculpem, às vezes a gente quer falar difícil. Não precisa, né? Você é sucessor, é legítimo, testamento, é cheio de palavras. O cara morreu, decurso. Então, é a história da nossa vida. Desde a pessoa antes de nascer, ela evolui, ela adquire capacidade, ela começa a celebrar contrato, né, meu irmão? A gente vai ver, o cara celebra um contrato, compra e vende uma casa, compra e vende um carro. A gente vai estudando direito das obrigações, direito dos contratos, etc. Direito de propriedade. Um pouco da aula que vem a gente vai falar muito disso. Direito de propriedade. Um direito que eu adoro dar. Muitas vezes o pessoal já vai pegar direito de propriedade, né? Que é adquirir a casa. Mas às vezes já pega ao contrário, já pega direito de família antes. Que é o quê? Já tem logo o filho, né? Quem casa quer casa, diria o conhecimento popular. Então, direito de família é muito interessante. Casamento, união estável. Todas as fases da nossa vida, se a gente for ver. Até pegar um ônibus, por exemplo. Direito civil, regulamento. É um contrato. É uma obrigação. De repente, sei lá, contratar um serviço. É também direito civil. Morrer é direito civil. Nascer é direito civil. Viver é direito civil. Por isso que eu adoro essa disciplina, porque ela está presente. A gente não percebe a importância dessa disciplina, mas ela está presente no cotidiano, em nossas vidas. Tá certo? Então vamos lá para o nosso segundo ponto, que é, de fato, a gente começar aqui a falar sobre personalidade e capacidade. Inicialmente, falar um pouco sobre a personalidade, tá? Falar que é a parte inicial do código, como vocês viram no artigo 1º. Não foi colocado aqui, mas só para a gente tentar entender, o Código Civil é dividido em uma parte geral e numa parte especial. Esse tema está na parte geral, tá certo? Do Código Civil, dentro aí do título das pessoas naturais. Então, eu estou mais ou menos falando que está um pouquinho aqui antes, só para a gente tentar se situar também. Então, das pessoas naturais, tá certo? E aí chega, esse aqui é o título 1, e o capítulo específico que a gente vai estudar, que é o capítulo também 1, fala então da personalidade e da capacidade. Tá? Então, a gente vai falar, na verdade, sobre pessoas naturais. Vocês já ouviram falar certamente de pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica, pessoa natural. Não vamos falar sobre pessoa jurídica, não é tema do nosso concurso, tá certo? Então não é qualquer pessoa. A gente vai falar da pessoa humana. Essa pessoa é que vai ter personalidade. Então, pessoa humana ou pessoa natural ou pessoa física, como a gente costuma também no cotidiano dizer, tá certo? Então, a pessoa
natural. E aí o nosso artigo primeiro, que a gente vai fazer que nem Jack. Conhecem Jack? Jack o Estripador. Aqui vamos levar na boa porque a gente vai dividir. Jack o Estripador. Não lembro desse filme. Jack o Estripador tem um bom método. Ele costuma dividir as coisas para ser mais fácil de fazer. Tá? Aqui a gente vai subdividir. Então alguns temas, vou utilizar então algumas cores a partir de agora para a gente costumar a entender. Primeiro, vamos falar que toda pessoa, vamos grifar então aqui, inicialmente analisar aqui o artigo 1º, toda pessoa. Já digo a vocês de antemão, isso aqui já foi uma inovação, olha só minhas amigas, principalmente aqui as amigas, porque no código de 16, que é o código anterior, 1916, né meu irmão, uma sociedade muito mais chamada patriarcal, machista, ela falava todo homem. Tudo bem que a gente fala ser humano de forma igualitária, mas a mudança de homem para pessoa tem toda uma diferença, porque teoricamente você abrange muito mais, por mais que ser humano a gente utilize, né? Mas quando a gente fala os homens, até a Bíblia usa os homens, tudo bem que dá para entender, mas quando a lei utiliza uma palavrazinha, dá uma alterada, porque ela não manteve homem, para tentar ampliar, porque de fato, meu irmão, no código anterior era diferente os direitos da mulher e do homem. No casamento, homem tinha mais direito, mulher tinha mais dever. Então, como hoje, olha a Constituição importante, olha o que eu falei inicialmente, a Constituição não fala aí da igualdade de todo mundo, o código teve que ser alterado. Vamos falar, esse código de 2002, agora não vamos falar homem não, vamos botar toda pessoa. Então, isso aqui já é uma questão da igualdade, tá? Então, toda pessoa é capaz, isso aqui é uma outra parte que nos interessa, segure, daqui a pouco a gente vai falar então da capacidade, isso no tópico 2. Primeiro é a personalidade, que é essa vida, o nascimento com vida e o que é que isso implica. Depois vai ser capaz, a gente vai dividir capacidade de fato, capacidade de direito, tá? Então toda pessoa é capaz de direitos, bota aí outra cor, ó. Vamos usar o cor, vamos grifar, compra umas canetas de várias cores. Porque, aqui entendi pessoa, direitos, e vou usar outra cor ali. Direitos e deveres na ordem civil. Então vamos falar um pouco sobre cada coisa. Pessoa, inicialmente. Pessoa e não coisa. Na verdade, não estamos falando da cadeira. A cadeira tem direito? Nada, só tem o dever de você sentar nela. Animal. Animal é pessoa? Minha cachorrinha meu Deus, é linda. Tem cachorro que se alimenta mais que nem gente. Tem cachorro que tem festa de aniversário. Casamento de cachorro, já viu? No Instagram, casamento de cachorro. Então, por mais que você chame, não fale que é cachorro, não fale que é minha filha. E até o direito já tem reconhecido coisas diferentes para os animais. Quem maus trata os animais, é um crime, etc. Mas já se fala. Já ouviram falar da guarda compartilhada? Esse tema, né? Que o pai e a mãe têm guarda. Até para animal. O que eu costumo chamar de guarda compartilhada, né? Do cachorro. Já tem. Os tribunais superiores. É verdade. O STJ já tem dito que muitas vezes o casal que se separa, um tem direito a ficar uma semana com o cachorro, o outro com o outro. Gato, papagaio, já tem até macaco. Imagina. A sociedade está mudando, né, meu irmão? As pessoas têm tido menos filhos e tal. Então, por mais que o animalzinho, pra gente, seja um ser iluminado e tal, ainda, para o nosso direito civil, ele não é pessoa. Há quem defenda isso, que os animais possam ter um status pelo menos diferenciado. Não seja coisa, mas ainda é coisa. E se é coisa, ele na verdade pode ser objeto desse direito dos deveres. Não pode comprar cachorro? Compra cachorro, infelizmente ou felizmente ainda tem no pet shop. Comprar um cachorro, ele tem um valor, então a pessoa pode fazer contrato para comprar um. Tem gente que compra pela internet, já vi. Meu Deus, manda por Sedex, na envelope que não é, né? Deve ser na caixa furada. Meu Deus do céu, eu vi outro dia, comprei um cachorro pro Sedex, chegou pro Sedex em uma semana, meu Deus, Uma pessoa entrega no local,
pessoa entrega, né? Enfim, mas ele não é pessoa, tá certo? Animais são objeto. E para ter direito, galera, precisa de sujeitos. Pode ter um objeto também, mas o direito não existe sem pessoas. Pode nem ser, às vezes, pluralidade de pessoas, mas uma pessoa só ela pode ter direitos. Os animais ainda não. Quem titulariza esses direitos são sujeitos de direitos, que são pessoas. Então, direitos aqui você tem diversos direitos fundamentais, direitos patrimoniais. Basicamente, a gente divide esses direitos em direitos de ordem patrimonial, grana, bufunfa, faz-me rir, direitos materiais, corpóreos. Então, eu tenho direito à indenização trabalhista. Eu tenho direito a uma pessoa bateu no meu carro, danos materiais. Eu tenho direito, eu tenho uma pretensão em relação a ela. Mas, infelizmente, às vezes a gente vive numa sociedade que adora ter direitos, mas acha que não tem deveres também, né? Os senhores serão agentes aí públicos, o cidadão chega para você muitas vezes achar, né? Então, meu direito, e o seu dever de estacionar no local correto, de cumprir a lei de trânsito, de cumprir as leis brasileiras. O dever, por exemplo, de voto. Então, existem também aí deveres na ordem civil. E uma alteração que houve também, o Código 16, então a gente falou, mudou de homem para pessoa, tá certo? E aqui na parte dos deveres, então, mudou também, porque se falava obrigações. Direitos e obrigações. Então, não é mais direitos e obrigações. Cuidado, na prova, se cai direitos e obrigações, tecnicamente é muito difícil que caia, porque você já está meio manjado. Mas não é direitos e obrigações. Direitos e deveres. Básica diferença, as obrigações são deveres patrimoniais. Obrigação, elas são divididas em dar, por exemplo, uma coisa. Então, obrigação, eu comprei na mão do meu amigo aqui um celular e ele não quis me entregar. Vou processar ele. Ele tem a obrigação de me entregar a coisa. Ele tem a obrigação, por exemplo, de fazer. Eu contratei aqui a aula, eu estou fazendo, né? A obrigação de fazer. Então, a obrigação até de não fazer. Contratei para o sujeito guardar segredo, ele saiu da empresa. Então, as obrigações, geralmente, elas têm conteúdo econômico, patrimonial. Dever é um sentido mais amplo. Por exemplo, ser fiel, que muita gente às vezes acha, é dever ou é obrigação do casamento? No casamento é lá, viu, meu irmão? Não esqueça não. Muita gente descumpre esse dever, mas lá o Código Civil traz. Seria os dois, né? Pois é. Mas aí o dever de fidelidade não é só uma obrigação, porque ele não tem um conteúdo patrimonial, é um conteúdo moral, afetivo. Pode gerar até indenização por dano moral. Aí tem a indenização corno, né? Corno, quantos chifres? Cada corno vale 1.000 hoje em dia, mentira. Né? Porque aí tem gente que vira milionária, né? De repente o cara vai pedir indenização. Isso está super discutido até. A indenização do corno. Né? É sério, isso tem sido estudado. Né? Às vezes a exposição, a pessoa ainda expõe, né? Trai a pessoa, ainda expõe, não sei o que, bota na internet, não sei o que. Tem muitas situações dessas. Então, é um constrangimento. Então, aqui, o dever de fidelidade não é uma obrigação. Obrigação tem sempre um valor econômico e tem coisas que são não econômicas ou são chamadas extrapatrimoniais, tá? Então, tá aí a diferença entre direito, na verdade, entre dever e obrigação, tá certo? Outra coisa também que eu esqueci de falar, que pessoa, por mais que eu falei que é diferente de coisa, né? Aqui na Bahia a gente tem o costume de chamar ô coisinho, vem cá. É uma pessoa, tá? Apesar de falar o coisinho, não é coisa, não é até carinhoso, né? Isso que outro dia um ex-professor meu falou que a senhora, né, muito simples, até chegou lá no fórum, não sabia que ele era juiz, pra você ver, se soubesse, né? Ô coisinho, me tira aqui uma dúvida. Então vai às vezes chamar você de coisinho. Na Bahia não é desrespeito, é até forma carinhosa de chamar a pessoa, tá certo? Beleza, então vamos para o item 2, a diferença também aqui entre pessoa e personalidade. Então vamos começar aqui a ideia da personalidade, tá bom? Então destrinchamos aí, vamos falar da capacidade depois, mas antes dessa capacidade, vamos ver o que é essa personalidade civil. Vamos ler o artigo 2º e aí eu vou
parar para a gente anotar um conceito de um autor que eu gosto muito, para vocês terem no caderno. Olha o que diz o artigo 2º do Código Civil de 2002, Lei 10.406. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Ponto e vírgula. Para, respira, bebe uma água. Essa é a primeira parte aqui, a personalidade. Olha só, você vai ver que personalidade e capacidade vão se diferenciar. Começa do nascimento com vida. Porém, mas a lei, o código e todas as outras leis, põem a salvo, ou seja, resguardam desde a concepção, calma lá, você vai entender, os direitos do nascituro. Personalidade, meus amigos, a gente vai discutir. É a questão inerente de ser pessoa. Então, se você está dizendo que a lei fala que toda pessoa tem que ter personalidade. Não é uma personalidade difícil. Isso vai ser depois estudado. A questão da imagem, da honra. É claro que, muitas vezes, um artista global, o valor da imagem do cara, né? Direito de arena dos jogadores, já viram isso? Claro que é diferente. Esses direitos que decorrem da personalidade. Mas a personalidade é a existência humana. É essa aptidão para carregar esses direitos, para ter também esses deveres. Isso é inerente à pessoa humana. E a gente vai discutir, apesar da lei dizer que esses direitos, essa possibilidade dele ser detentor de direitos e deveres na esfera civil, apesar de dizer que só com nascimento com vida, a gente vai ver que o nascituro tem muito mais importância do que parece, inclusive, no Código Civil. Nossa lei, muito cuidado, nem sempre é clara. Vou falar muito aqui da doutrina. Doutrina não é espírita. Hoje aqui a doutrina que a gente vai falar é a literatura jurídica, quem escreve sobre o direito. E a gente vai entender que há algumas teorias que vão dizer que, na verdade, essa personalidade começa até antes do nascimento com vida. Apesar da lei parecer indicar, e aí muito cuidado, porque às vezes o enunciado traz a lei seca, e aí você vai marcar. Se tiver igualzinho, vai marcar. Mas se muitas vezes exigir uma questão mais teórica, um pouco mais refinada, mais profunda, cuidado que tem mais detalhes. Então, a aula seria uma maravilha. Leu aqui, anotou, mas não é só isso. Por isso que o direito às vezes é legal. É legal e é muito confuso. Porque o que está escrito, às vezes tem uma interpretação que não é meio assim que parece. Então, está parecendo que só com nascer com vida é que passa a ser sujeito de direito. E que, na verdade, antes, põe a salvo, eu não sei quais, né? São alguns direitos. É isso que a gente vai tentar entender agora. Anotem aí, antes de tudo, antes de a gente partir, o que seria personalidade? A gente já deu para entender assim um pouquinho, mas vamos botar um conceito do meu amigo, eu vou citar muito ele, Flávio Tartucci, grande nome do direito civil brasileiro. Esse autor tem um livro muito bom, quem quiser aprofundar depois em direito civil, Flávio Tartucci. Ele tem um manual de direito civil, é um professor lá de São Paulo, e ele fala o seguinte, vamos lá. Personalidade é a soma de caracteres. Personalidade é a soma de caracteres corpóreos e incorpóreos. É a soma de caracteres corpóreos e incorpóreos da pessoa natural, ou jurídica. Então é a soma de caracteres corpóreos e incorpóreos da pessoa natural ou jurídica, ou seja, a soma de aptidões da pessoa. A soma de aptidões da pessoa. Vírgula. A soma de aptidões da pessoa, vírgula. Aquilo que a pessoa é. Aquilo que a pessoa é. Tanto no plano interno, subjetivo.
tanto no plano interno, subjetivo, quanto no social. Quanto no social. Quanto no social. Terminaram aí? Então, ser pessoa, claro, uma coisa é ser pessoa natural. As questões inerentes ao ser humano. Uma série de direitos. Vida, integridade, direitos fundamentais. Até o direito à felicidade se fala. Direito a alimentos, muitas vezes uma criança. Tá? Então, uma série de direitos. Aliás, o direito serve para reconhecer direito do consumidor. E também o direito de não ser enganado, etc, etc e tal. Agora, olha o detalhe. Pessoa jurídica também é pessoa. Mas claro que tem o seu diferencial. Por exemplo, pessoas jurídicas podem sofrer também dano moral. Uma empresa, às vezes tem um abalo na sua imagem. Sei lá, teve uma escola uma vez que foi à falência por causa de uma denúncia falsa sobre assédio na escola. O caso da escola base, né, muito antigo, um caso emblemático. Então, claro que pessoa jurídica também tem dano moral e tem dano material. Só que é diferente. O número de direitos da pessoa jurídica é menor. E isso não vai interessar hoje para vocês. Eu botei aí até para você dizer que pessoa aqui também está incluída pessoa jurídica. Mas o que nos interessa são as pessoas naturais ainda. Porque a pessoa jurídica tem outro capítulo específico mais detalhado. Tá certo? Flávio Tartucci, o nome do cara, tá? Esse autor, que vocês anotaram o conceito. Então, a importância da personalidade é muito grande. E aí a gente tem que entender, afinal, a personalidade é quando a pessoa nasce com vida. O nascituro tem personalidade. Esse é o grande detalhe aqui. Nascituro, ou seja, desde a concepção, os direitos do feto, também tem personalidade. Essa aqui é a nossa grande questão que a gente tem que responder. Olha, para isso a gente tem que explicar um pouquinho de algumas teorias que foram criadas. Teorias da personalidade, é o nome desse assunto. Basicamente, 3 teorias aqui para explicar. Uma teoria que parece ter sido lá do código, no seu início, ela vai ser chamada de teoria natalista. Cuidado, não é porque ela foi criada dia 25 de dezembro, no Natal não. Aliás, Natal tem a ver, né? Natal é nascimento de Cristo. Portanto, a teoria natalista é a teoria que vai advogar uma interpretação literal do dispositivo, dizendo a personalidade só começa com o nascer com vida. Então, para a teoria natalista, tem que respirar para adquirir esses direitos e deveres. Então, a teoria natalista ela foi a que sempre prevaleceu aqui no nosso Código Civil, né? Mas é uma teoria muito antiga, vem desde o código aqui anterior. Então, nascituro para ela não teria direitos, mas mera expectativa desses direitos. Então, teoria natalista fala do nascimento. Natalista, qual a sua data natalícia? Não tem? Pode ser essa pergunta? Você entende? É seu aniversário. Então, natalista vem de nascimento, tá certo? Tem que ter um nome complicado, né? Porque não teoria do nascimento com vida. Teoria natalista, porque teoria do nascimento com vida. Fora disso, o nascituro teria o quê? Expectativa de direito. Então, nascituro não seria pessoa para a teoria natalista. Tá fazendo o que dentro da barriga? Pode matar? Pode abortar? Aborto não é crime? E como é que essa teoria natalista vai ignorar, põe a salvo o quê? Os direitos do nascituro. Então essa teoria, meus amigos, não é hoje em dia, segundo inclusive Tartucci e vários autores, a melhor interpretação. Por mais que pareça que o Código Civil adotou essa teoria, ele não ignora totalmente os direitos do nascituro e eu diria, hoje em dia até iguala. Segunda teoria, a chamada teoria
da personalidade condicional. Teoria da personalidade condicional. Então, diria essa teoria. Essa teoria é uma natalista um pouco mais invocada. Ela diz o seguinte: de fato, a pessoa ou a personalidade só começa com o nascimento com vida. Mas quando o código fala essa ressalva, ele coloca esses direitos em uma condição. Bote aí. Esses direitos ficam sob condição. Uma condição que é chamada aqui suspensiva. Bote aí que eu vou explicar rapidinho o que é. Então essa é a teoria da personalidade condicional, por isso que vem da condição. Ele coloca uma condição suspensiva para a aquisição de personalidade. Uma condição suspensiva. É como se fosse assim, um direito eventual. Condição suspensiva, sabe o que é? É um elemento, por exemplo, que muitas vezes tem num contrato. É o seguinte: eu só vou te entregar o bem depois que você quitar as parcelas. Ou só vou depois de determinado prazo. Então, dentro do direito civil tem as condições, muitas vezes, né, que o cara coloca para entregar determinado produto. Então, a teoria da personalidade condicional diz que, olha, pode ter até alguns direitos, mas ele fica na expectativa, nessa condição, ou seja, fica suspenso os direitos até nascer com vida. Depois que nasce com vida, é que aí ele adquire todos os direitos. Mas a crítica que se faz é que essa teoria da condição serve para contratos, para a questão econômica, mas não para a questão do ser. O exemplo que dava, por exemplo, uma criança pode ser herdeiro, um nascituro, por exemplo, pode ser herdeiro. Você já está no ventre? Pode. Tem que nascer com vida realmente. Se não nascer com vida, ele perde a condição de herdeiro. Se ele é natimorto, não respirou, meus amigos, ó. Natimorto, bebê, não deu certo, às vezes até é expulso, ou até nasce, mas não nasce com vida, natimorto. Então, inclusive, tem até uma declaração, a declaração de nascido vivo ou a declaração de morto. Tem 2 atestados que o médico pode dar, que fazem toda a diferença. Se o menino respirou, não precisa nem chorar. Se respirou, e aí tem um exame que faz do pulmão, né? Bota dentro da água, não sei se é assim, deve ter coisa mais tecnológica, mas antigamente, né? Botava o pulmão na água, se o pulmão boiava, isso quer dizer que respirou. Se respirou, nasceu com vida. 1 segundo que só, ele já passava a ser herdeiro, passava a ter tido direito, e 1 segundo depois morreu. Então tem que fazer, ainda inclusive, tem que fazer certidão de nascimento e certidão de óbito, em conjunto. Então fica parecendo que, de fato, a teoria natalista, ou pelo menos da personalidade condicional, foi que prosperaram. Mas hoje o que se diz da teoria mais dominante é a chamada teoria concepcionista. Concepcionista. Quer dizer, a teoria de que o nascituro já é pessoa, já tem personalidade desde a concepção. Desde quando é concebido. E, meus amigos, a tecnologia é incrível. A ciência evolui de uma forma incrível. Antigamente, para fazer filho, era modo tradicional. Hoje, com um bebê de proveta, né, há muito tempo, aliás, inseminação artificial, daqui a pouco não vai precisar nem mais do homem. Outro dia teve uma pesquisa que 2 mulheres, né, fizeram, ali já faz, né? Filhos e tal, claro, precisa de um doador, mas ainda precisa de algum jeito, mas daqui a pouco vão inventar o jeito de dispensar a gente aí, meu irmão, então, aí tá lascado, tá? Mas a teoria concepcionista fala desde a concepção, e a concepção ela pode se dar intrauterinamente, ou você tem outra, intrauterinamente é quando ocorre o fenômeno da nidação, que é a fixação do embrião fecundado na parede do útero. Eu estou apontando para minha barriga como se tivesse útero.
Mas a nidação, mas dá para entender, né, meu irmão? Aqui vale tudo. Mas você sabia, meu irmão, que pode ter concepção fora do útero? Os embriões, hoje em dia, essas clínicas de fecundação, a fecundação às vezes é feita in vitro, de forma extrauterina. E esses embriões poderiam ter também direitos. E já tem. E eu vou mostrar a vocês leis que já garantem direito àquele que foi concebido, o embrião, mesmo fora do útero. E quanto mais no útero, ainda mais. Já tem muitos direitos reconhecidos. Por isso que a teoria concepcionista, essa moderna teoria, defende que desde a concepção, seja ela feita no próprio útero materno, no próprio ventre, ou até mesmo fora, já garante personalidade civil a esses nascituros ou concebidos, tá certo? Fora da vida, e também a condição de serem sujeitos de direitos e até mesmo, será que deveres? Esses teriam muito mais direitos do que próprio dever. Dever de nascer, né? Vai nascer, meu filho. Vai? Não. Então tem muito mais direitos, tá? Então a teoria concepcionista, há autores que falam, se muitas vezes numa prova cobrar que a teoria adotada é natalista, há recurso. Porque hoje, grande parte adota essa teoria concepcionista, já mostrando que não é que a lei só põe a salvo, a lei já dá muito mais direitos ao nascituro, mesmo que não nasça com vida. Ainda que não nasça, se nascer com vida, eu diria que na verdade ele é uma soma de todas as teorias. Se nascer com vida, ele tem mais direitos ainda, mas eu não posso dizer que ele não tem personalidade, que ele não tem direitos, já tem direitos sim. Já ouviram falar na lei de alimentos gravídicos? Não? Você sabia que o nascituro não é a mãe. A mãe, claro que pode pedir os alimentos, né? Direito a alimentos. Mas o próprio nascituro tem essa personalidade, ele pode ser o autor da ação. Mesmo que a mãe não queira entrar, pode o Ministério Público ajuizar, às vezes, uma ação em nome do nascituro. Imagine que uma mãe em situação de vulnerabilidade, uma pessoa viciada em drogas, em crack, pode muitas vezes o Estado atuar em função de proteção. Então a lei de alimentos gravídicos é uma lei, hoje em dia é lei. Uma lei de 2008 já garante o direito a alimentos para aquele que está no ventre materno. Não é a mãe pedindo alimentos, é o nascituro. Então, nascituro de fulana de tal, autor da ação, residente domiciliado no útero materno, né, bota assim, pode requerer, então, o direito a alimentos também. Digo mais, lei de biossegurança. É uma lei de 2005. A lei de biossegurança também fala que a manipulação de material genético, isso até foi questionado, ela tem uma série de limites. Não se pode fazer pesquisa em embrião genético se ele não for inviável. Ou seja, se for um embrião que não vai conseguir ser implantado, fecundado, a lei fala que tem que esperar 3 anos para aí sim poder fazer pesquisa com as células-tronco. Isso foi levado, inclusive, até o STF. A pesquisa das células-tronco hoje em dia é um importante avanço da ciência para muitas pessoas que têm deficiência, até estão em cadeira de rodas e têm a esperança de voltar a andar. Então, muito se debateu. Poxa, vai fazer pesquisa com gente? Porque não é se você diz que é concepcionista, se está desde a concepção pondo a sal, como é que você vai fazer pesquisa? Mas aí não é qualquer embrião. O embrião tem que esperar 3 anos e sendo um embrião inviável. Ou seja, embrião que não vai ser apto, assim como um feto. Um feto que não vai produzir vida, que não tem cérebro, por exemplo, chamado de feto anencéfalo. Já ouviram falar essa expressão? Pode abortar. O aborto é permitido em algumas situações específicas, em direito penal, certamente vocês verão, até caso de estupro. Mas, situações onde não vai gerar vida, tá? Ele pode ser ali retirado. Então, a lei de biossegurança, lei de alimentos gravídicos, e eu rememoro, inclusive, alguns precedentes, algumas jurisprudências, casos que foram julgados no STJ e que garantiram direitos do nascituro. Quem lembra do emblemático caso de Rafinha Bastos, aquele humorista, o comediante com a Vanessa Camargo? Ele fez uma piada, né, muito sem graça, né, uma piada pesada com e Vanessa Camargo, essa cantora, ela estava
grávida na época. Mas não foi só Vanessa que entrou com a ação. A ação contou com 3 autores. Vanessa Camargo, o marido dela e o filho, que nem nome tinha ainda, colocado. E o juiz entendeu que o nascituro, que o feto, poderia sofrer o quê? Dano moral. E essa tese que foi adotada já por diversos tribunais, mostrando a força dessa teoria, então, concepcionista, tá certo? Danos morais aqui para o nascituro, no caso de Rafinha Bastos. Outro precedente do STJ também, o Superior Tribunal de Justiça, né, que é um tribunal que está um pouquinho abaixo do STF, ele reconheceu dano moral para uma criança que nasceu sem conhecer o pai, que teria sido atropelado, e essa criança nasceu órfã. Isso gerou um trauma, teoricamente, nela. Ela nunca pôde conhecer o pai. Então, o autor do homicídio contra o pai da criança, além de pagar uma indenização para a família, teve que pagar a indenização, e muito tempo depois até, se não me engano, o menino já tinha 20 e poucos anos, entrou com a ação para reconhecer esse direito e ganhou dano moral. Ora, como não reconhecer isso se ele não estava vivo? Como é que pode ter direito? Olha aí, então, a teoria concepcionista, dando aqui de 1-0 nas teorias, então, anteriores, mostrando que nascituro tem direito, sim, desde a concepção, tá? Então, nascituro é pessoa e, portanto, bota aí, nascituro é pessoa e, portanto, sujeito de direitos. Nascituro é pessoa e, portanto, sujeito de direitos. Os tribunais já têm precedentes, já têm casos julgados dessa forma. Nascituro é pessoa e, portanto, sujeito de direitos. Então, STJ, bota aí a observação, STJ já deu dano moral, por exemplo, para nascituro, no caso Rafinha Bastos, e já deu dano moral num caso que eu falei aqui, da criança que nasceu e não pôde nem conhecer o próprio pai. Nascituro pode também receber doação. Já pode ser colocada uma doação em nome do nascituro. Nascituro pode pleitear alimentos, a chamada lei de alimentos gravídicos, como já falamos. Então, os exemplos são diversos para demonstrar aqui que nascituro é pessoa, tem personalidade, e vamos adiante com isso aí. Tá? Não é, cuidado com essa redação, hein? Personalidade começa com vida, hoje pode se interpretar que ela não começa até antes, desde a concepção. Melhor seria se a lei fosse alterada para acabar com essa celeuma. Então está um ponto aqui onde a lei cabe uma interpretação mais avançada do que o que ela está aqui expressando literalmente. Aí é que está, depende do enunciado. O enunciado tem que dizer, segundo a teoria adotada pelo Código, a teoria natalista, teoria concepcionista seria o correto. Ela vai ser a teoria natalista. Teoria concepcionista, porque hoje é o que... Pronto, está correta. Porque aí ele está dizendo, segundo o Código Civil, e aí, cuidado, eu expliquei isso aqui porque a gente tem que estar preparado para tudo. Mas cuidado, segundo o Código Civil, a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida. Não, está correto. Não tem erro. E às vezes a banca não quer essa celeuma. Pode ser que talvez um concurso um pouco mais avançado, então eu vi algumas provas que falam um pouco dessa teoria, mas geralmente ela cobra a lei seca, ou seja, ipsiliteris, não entrando nessas teorias, mas só mostrando para vocês, que às vezes a questão pode ser um pouquinho mais elaborada, né, dizendo, porém, o nascituro não tem direitos. Está errado. Tem direito, aliás, desde a teoria natalista, aliás, desde o código, já prevê, pelo menos a ressalva aqui de alguns direitos. Mesmo a teoria natalista já previa isso, tá certo? Então, nascituro tem direitos. Isso é pacífico, tá legal? Vamos adiante para a gente ver agora a diferença. Então, vemos a ideia da personalidade. Personalidade não é só nascer com vida, o próprio nascituro pode ter personalidade, ser pessoa, ser sujeito de direitos e também deveres na ordem civil. Agora, qual a diferença de personalidade para
capacidade. Então vamos aí para a capacidade. Então, capacidade, calma que a gente vai ler daqui a pouco isso aí, não se preocupe ainda com o slide. Capacidade é um elemento, da personalidade. Botem isso aí. Capacidade é um elemento da personalidade. Capacidade é uma medida jurídica. Então, capacidade é um elemento da personalidade, sendo uma medida dela. Você tem mais ou às vezes tem menos. Mas para ter capacidade, tem que ter personalidade. Então, capacidade é um elemento da personalidade, é uma medida dela. E a gente vai começar a separar aqui pessoas, às vezes, que são incapazes. Tem personalidade. Nascitura, né? Nascitura tem personalidade? Tem. Mas tem capacidade? Acho que não. Um menor de 16 anos tem personalidade? Pô, tem, já até teimoso, né? Já acha que minha mãe quer o celular, meu pai quer isso, quer aquilo. Quem tem filho sabe, né? Pô, personalidade muito difícil, aborrecente, né? Quem já não foi também. Criança tem vontade? Não tem o quê? Então tem uma medida. Agora a lei vai enquadrar ela num sentido, vai dizer não. Abaixo de 16, incapaz. Maior de 16 já é mais grandinho, relativamente capaz. E depois de mais de 18 anos faz o que quer, meu irmão. Aí é capaz. Então é uma medida. Depender da idade, depender da condição psíquica da pessoa, ela pode ter uma maior autonomia, uma maior capacidade ou uma menor até autonomia. E aí, meus amigos, os teóricos dividem esse tema da seguinte forma. A capacidade pode ser uma capacidade de direito, ou uma capacidade aqui de fato ou de exercício. Essas, então, são a classificação duas aqui. Capacidade, então, de direito ou a capacidade de fato ou de exercício. Capacidade de direito ou capacidade de fato ou de exercício. A capacidade de direito é muito próxima da ideia de personalidade. Então, capacidade de direito, todo mundo, toda pessoa humana tem. Capacidade de direito, toda pessoa humana. Mas a capacidade que nos interessa é a de fato ou de exercitar esses direitos sozinho. Ou muitas vezes dependendo de um representante ou às vezes de um assistente. Então nos interessa aqui a capacidade de fato ou de exercício, que é essa medida de praticar os atos da vida civil sozinho, se eu sou um maior capaz, ou muitas vezes dependendo de alguém que me auxilie, se eu sou um incapaz ou um relativamente incapaz. Então nos interessa a capacidade aqui de fato. Outra observação. A capacidade hoje é a regra. Aliás, sempre foi. Cuidado, as incapacidades são a exceção. Então, capacidade é a regra. E ainda mais agora, depois da vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Olha as mudanças que sofremos. Olha esse aqui, praticamente tudo revogado. Cuidado, já vão comprar legislação, às vezes, né? Aquelas coisas. Ó, cuidado, não vá no sebo não, meu irmão. Sebo é para comprar literatura, romance, direito. É que nem... Hoje em dia, cada semestre já lança um vademecum, né? Que é aquele conjunto de leis. Antigamente lançava de ano a ano. Daqui a pouco vai ter assinatura mensal, que chega toda lá, chega o recorte, a mudança.
Porque lei altera muito. Então, muito cuidado, ó. A Lei 13.146 de 2015, que eu vou chamar de Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou vamos encurtar, deficiência, vou encurtar para EPD, vou chamar muito de EPD, né? EPD, Estatuto da Pessoa com Deficiência. É a Lei 13.146 de 2015 e ela mudou muita coisa, praticamente alterou a questão das capacidades. É esse assunto que vai cair na prova de vocês. Pode me cobrar. Teoria natalista, não sei o que, você sabe, isso aqui vai ter que sair. Pode apostar. Foi uma grande mudança. É o que eu falo para meus alunos, é o que tem caído na OAB. Para justamente pegar aquele cara que pegou o Vadimec contigo em 2014, pegou a questão no concurso, né? Foi resolvendo todas. E já tô acertando tudo, rapaz. Deficiente mental, claro que o cara não é capaz, né? Errado. Errado. Deficiente é capaz. Pessoa com Alzheimer pode ser capaz. E aqui eu tenho minhas críticas, eu não vou adentrar nela aqui, é um debate interessante. Mas dizer que uma pessoa com Alzheimer tem capacidade, meu irmão, né? Mas depende. É porque esse nome, né? Incapaz, estigmatiza. Vamos considerar, né? Incapaz. Oh, mas tem juiz que é incompetente no sentido de competência, né? E não fica ofendido por isso. Eu acho que, de repente, a palavra ganhou um contorno perigoso. Mas é mais bonito falar, não, que é capaz. Todo mundo está capaz. Incapaz agora é só menor de idade. Cuidado. Se cair, dá dica para vocês. Cair pessoa com deficiência, ela é incapaz? Ah, professor, é relativa. Nem relativamente. Nem relativamente. Pessoa com deficiência hoje, seja cadeirante, seja até deficiência mental, meu irmão. Até deficiência mental. Vai depender muitas vezes da deficiência e ela tem que ser curatelada, nem se fala mais interditada, para decretar uma incapacidade que nunca vai ser absoluta mais. Relativa. O juiz está cheio de amarração, cheio de critério para declarar essa suposta incapacidade, ainda que relativa. Então, meus amigos, esse tema, eu aposto que é o tema da prova. As capacidades, incapacidades e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esse artigo 3º e o artigo 4º, eu aposto que vai estar por aí, uma questão disso aí. Talvez tenha 2, até 3 questões. Uma vai ser disso aqui. Meu irmão queria perguntar alguma coisinha ali? Não, o Estatuto não está no edital, mas olha só, o Estatuto mudou o código. Não, você não vai precisar estudar o Estatuto da Pessoa com Deficiência, não. Mas eu estou falando que a lei, essa lei aqui não é uma lei qualquer que alterou o código. É um Estatuto da Pessoa com Deficiência que foi, na verdade, uma lei que o Brasil já tinha assinado um tratado internacional desde 2009, se não me engano, ou até antes, que era a Convenção de Nova York das Pessoas com Deficiência. Romário teve, inclusive, um papel importante nessa relatoria, né? Ele tem, acho que é senador ainda, né? O ex-jogador, Romário. Enfim, a filha com síndrome de Down, e ele tem sido partidário dos direitos da pessoa com deficiência, o que eu acho importantíssimo. Não é à toa que vocês estão vendo piso tátil, não é? Já que a gente já passa em maioria dos lugares, rampa de acesso falta muito, nos ônibus ainda, né? A galera às vezes fica até buzinando na hora que um deficiente, é triste isso, né? Então, as pessoas, outro dia eu vi que foi lançado um Código de Defesa do Consumidor pelo Procon em Braille. Então, a gente está dando a oportunidade para essas pessoas começarem a se expressar. Antigamente, essas pessoas eram isoladas da sociedade, em manicômios, em centros de reabilitação. Isso é a obrigação da lei. A lei traz esse dever para o Estado, para a Prefeitura especialmente. Eu acho que está no edital em algum outro ponto, não no de vocês aqui, como direito civil, não está. Pode ser que caia em fiscal, porque isso é um papel hoje em dia da secretaria, de alguma secretaria municipal. A questão de acessibilidade, plano de mobilidade urbana. A estação da obra, para pagar na estação da obra, a gente tem que modificar. Exato. O Ministério Público está mandando ver representação, TAC, né, que é o termo de ajustamento de conduta, seja com empresa, seja com poder público. Estão em cima, estão fiscalizando, porque é o quê?
obrigação da lei. A lei é muito maior do que essas alterações. É que uma lei, quando vem, ela pode também, no seu finalzinho, às vezes ela altera outras, para ficar uniforme o sistema, a legislação, tá certo? Então, ela tem muito mais detalhes, ela é muito mais profunda, é uma lei interessante, mas, vamos ser objetivos, o que nos interessa desse EPD são as alterações que ele fez no nosso Código Civil, tá? E a gente vai falar daqui a pouco sobre ele, tá? Pois bem, outro ponto que eu queria mencionar aqui. Vou diferenciar também, então vamos falar capacidade de fato de exercício, aí a gente vai dividir, mas antes de tudo eu quero também diferenciar rapidinho capacidade, só para ilustrar, de legitimidade. Diferença aqui rápida entre capacidade e legitimidade. Olhe para você ver que às vezes a lei pode ter um negocinho aí, um detalhe. É o seguinte. Muitas vezes eu sou capaz de fazer determinados... todos nós, né, maiores de 18 anos, somos capazes de celebrar contratos, negócios jurídicos, tá certo? Essa é a grande importância da capacidade. Celebrar os negócios jurídicos. Porque personalidade, que é um direito de vida, aí até o nascituro tem. Mas de assinar um contrato, de tomar a posse, né? Assinar o termo de posse, aí você vai ver que o menor de idade até pode, e isso é um caso que ele se emancipa, tá certo? Mas contratos, que são negócios jurídicos, precisa ter capacidade. E às vezes você vai ver, maior de 16 já pode casar. Agora, precisa de autorização dos pais. Legitimidade, galera, nada mais é, muitas vezes, do que como se fosse a subdivisão, personalidade, capacidade e a legitimidade. Muitas vezes você pode ser capaz para celebrar um negócio, mas pode não ser pessoa legítima para tal. Primeiro ponto, o cara que vende não é dono. Ele não tem direito de vender a coisa. Outro ponto, você que é casado aí, tá com vergonha? O sujeito que é casado, repare, ele tem liberdade plena. Sexta-feira, né? Sai do cursinho, vai tomar umazinha para relaxar. Meu irmão, tem que pedir autorização, habeas corpus preventivo, né? Salvo o conduto, né? Para a esposa também, pro maridão ali, né? Tô brincando, isso não é legitimidade, não, mas é um pouco parecido. Para vender um imóvel, quem é casado, geralmente tem que pedir o quê? A autorização da esposa ou a autorização do marido, que tem um nome horroroso. Outorga, uxória, autorização marital, olha só. Então é que nem aquela música, né? Vou não, quero não, posso não, minha mulher me deixa não, é a legitimidade. Então pessoas casadas são capazes de vender a casa, mas tem que ter como se fosse um apoio, uma autorização, muitas vezes, para celebrar determinados negócios jurídicos. Então, alguns negócios jurídicos, algumas pessoas capazes, têm que ter um acréscimo, a legitimidade, que é a autorização para fazer determinadas questões. Por exemplo, um pai pode doar até os bens para os seus filhos, ou para um dos filhos. Mas olha que interessante, isso é curioso. Mas sabia que se o pai quiser vender, seu pai, meu irmão, é rubro-negro aí, né, que está aí aflito, eu também sou. Então o pai que quer vender para um filho, ele tem que pedir a autorização dos outros filhos, sabia? Agora doar devia pedir. Doar. Não é pior? O pai está doando e os outros filhos ficando sem herança. Mas para vender, precisa de autorização. Para doar, não precisa. Isso é o quê? Uma legitimidade. O pai maior e capaz, não estou nem falando que o cara é idoso, tem que ter assinatura de todos os filhos, então, para vender. Tá certo? Então, cuidado que legitimidade é só uma questão, um detalhezinho aqui importante. Tá bom? Vamos lá. Capacidade, então, agora de fato ou de exercício, essa medida, ela é dividida em 3 medidas. 3 medidas aqui para as pessoas. A gente vai dividir a capacidade. Daqui a pouco a gente vai dar um intervalo. Você tomar um café, tá vendo como passou rápido? Passa rápido, né? O absolutamente
incapaz. Não foi rápido? Então deve estar legal, né? Vamos dar mais uns 10, 15 minutinhos, né? É importante esse café, porque senão não vai fixando, é o cérebro. Tem que botar um cafezinho para dentro, sair, olhar ali no banheiro e volta, você vai ver que você vai conseguir essa concentração por mais 1h30. Se eu levar direto, você vai desligar. Hoje em dia, inclusive, falas e palestras não têm durado mais do que meia hora. Uma aula de 3 horas é um grande desafio para seu cérebro, de se manter conectado o tempo todo. É impossível. Então, até não estude 3 horas seguidas. Estude 1h30 e pause. Olhe para a varanda. Faça outra coisa. 10 minutinhos também, né? Faça outra coisa. Dormir, ver o seriado, não. Pare 10 minutos e volte. Seu cérebro vai se reconectar. Mas eu tô falando rápido, se precisar também, eu tenho que... Massa. Legal, vamos lá. Eu tenho até que correr um pouco para... Você vê que ele tá no terceiro, eu tenho que chegar no 10º. Mas relaxa que esse terceiro e o quarto é o que é importante, a gente vai ter que... Nem que seja aqui, vamos parar o quanto for, porque eu aposto que é essa questão que vai cair. Vamos lá, meu irmão, pergunta ali, capacidade e legitimidade. Veja só. Há pessoas que podem ser capazes de celebrar os negócios jurídicos. A depender aqui que se ela é totalmente capaz. Um maior de 18 anos. Mas nem todas as pessoas têm legitimidade. A lei, então, limita alguns casos. Só legitima determinadas pessoas a celebrar alguns contratos se alguém dá uma anuência. Aí eu dei o exemplo das pessoas casadas. Pessoas casadas podem ser capazes. Geralmente, aliás, se é casado, é capaz. Porque vocês vão ver que uma hipótese de emancipação é o casamento. O menor que se casa, e hoje em dia só pode casar a partir dos 16, mudança recente também. Antigamente podia menor de 16 anos casar, mudou esse ano. Então, caso de gravidez, o menino casava, os pais autorizavam e ele se emancipava. Não pode mais. Mais um direito aí da criança e do adolescente que veio limitar. Então, hoje, por exemplo, maior de 16 anos, se emancipa, ele passa a ser, embora menor, a gente vai falar isso, ele passa a ser capaz. Tá certo? Capaz para os atos da vida civil. Mas nem todos. Não é só porque a pessoa é capaz, pode fazer tudo, sair sexta-feira já é uma coisa que não pode, né? E bater o baba, sábado, só com autorização, e vender imóvel, tá? Fazer determinados atos só com autorização. Então é como se você fosse capaz, mas precisa de um assistente, de um representante. O certo não é nem assistente nem representante. A gente vai fazer essa diferenciação também daqui a pouco. O certo é o quê? Um colegitimado. É alguém que assina embaixo ou assina ao lado, consentindo com aquele negócio jurídico. Por exemplo, o pai que vende para os filhos. Os outros filhos têm que dar o quê? A legitimidade para o pai. O pai tem capacidade, porque é maior de 18 anos, mas passa a ter a legitimidade quando os outros filhos autorizam. Casamento também é cheio de requisitos. Você pode casar com sua mãe? Deus o livre, guarde, né? Com o irmão pode casar com o irmão? Não pode. Não pode. É ilegítimo esse casamento. Então a legitimidade, porque por mais que eu seja capaz, a lei vai limitar alguns contratos. Casamento é contrato, viu? É um negócio. Um negócio que, claro que não é só por dinheiro. Embora o dinheiro seja o que move muitas pessoas, mas não é o principal. Ou, se casamento não fosse contrato, eu ia falar aqui, não precisa de testemunha, né? Mas nem todo contrato precisa de testemunha também não, tá? Vamos lá, tá? Então, vamos separar aqui o rol de capacidades, na verdade, de incapacidades. Então, inicialmente, o absolutamente incapaz. Houve uma revolução nesse tema. O EPD, que vocês já conhecem, prazer, olha o que ele fez. E certamente a prova vai cobrar, dizendo que são absolutamente incapazes. Vai botar aqui, ó. A, B, C, vai botar sim. Não, A, B e C. Então, tinha 3 hipóteses. Vai cair assim. Vai botar as 3 para você se embaralhar. Ih, rapaz. Meus amigos, aqui tá fácil. Esse artigo é fácil. Olha o que sobrou. Ele juntou o inciso 1º com o inciso 1.
e virou o artigo 3º. Olha como diz hoje, absolutamente incapaz. Ó quem é, só tem uma hipótese. Só tem uma hipótese. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Nome bonito, juridiquês? Menor impúbere. Primeira hipótese e única hipótese de incapacidade absoluta depois de 2015 é o menor impúbere. Deve ser? Hã? Pode. É um sinônimo de menor de 16 anos. Menor impúbere e menor púbere. Você vai ver daqui a pouco isso. O menor impúbere é o menor de, então, menos de 16. E justamente, meu irmão, por isso que não pode casar mais. Nem grávida. Nem com autorização do juiz. Teoricamente, uma criança e adolescente. Casamento, vai mandar a criança casar. Já tem maturidade para ser mãe, para ser pai. É outra discussão. Eu acho que acabava aprisionando, condenando essas pessoas imaturas ainda a, sei lá, infelicidade. E tinha um caso horrível. Imagina a criança estuprada, casar com um estuprador. Era um caso, sabia que o estuprador não deixava de ir para a cadeia. Você sabe que hoje menor de 14 anos, por exemplo, é estupro de vulnerável. Não pode. Nem, mas ela aqui já era grandinha, não sei o quê. Nada disso. Teve um caso que chegou no STJ, caminhoneiro, não sabia, vai pra cadeia. O Ministério Público não pode, é um crime de ação penal pública incondicionada. Já estão vendo isso certamente. Tem condição, não. O cara mora com a minha de 16, o cara tem 20 anos, 21 anos. Fica morando com a minha de 15, 16. E vai pro motel. Pode dar problema. Pode não, tá? Dá. O problema é que às vezes um menino de 17 e uma menina de 13, pode acontecer também. Aí, o menino não vai ser um potencial infrator, né? Um menor infrator. Tem que ver também. Mas isso é para umas outras aulas. Não vamos se empolgar, porque esse tema é maravilhoso, tem muitos detalhes. Mas, galera, então, o que é que ficou? É como se você lesse o caput, chama caput, né? A cabeça do artigo com o inciso 1. É o que ficou, é o que está certo. Não é mais os que por enfermidade ou deficiência mental, aliás, nem se utiliza mais deficiência mental, você vê. O Código varreu, fala de deficiente mental. Antigamente era louco de todo gênero. Louco, maluco e doido. Tinha diferença? Não tinha. Você vai ver que foi alterado, uma parte aqui foi para o artigo 4º. Os que por mesmo causa transitória não podiam exprimir sua vontade, que era a pessoa que estava em coma. Em coma não é absolutamente incapaz, não mais. É absurdo isso pra mim. Tá em coma, tem capacidade de quê, meu irmão? Tem um projeto de lei para mudar isso. Porque, pra mim, a pessoa tá em coma é o quê? Incapaz. Então, cuidado, hein? Coma não é mais caso de incapacidade absoluta. Qual é a única que permanece? Menor de 16 anos, o menor impúbere. Só e somente só. Bota isso, grava, bota em letras garrafais, é só essa. Tá mais fácil, teoricamente. Antigamente era mais difícil, porque tinha 3 aqui, 4 acolá, ficou mais fácil. Mas a prova bota você para confundir. Botar uma pessoa com deficiência, um menino com síndrome de Down, com idade mental de 4 anos. Ele é o quê? Capaz ou relativamente incapaz. Mas absolutamente não é. Não, idade mental não conta aqui. O que conta é a idade física, sei lá, a idade do registro de nascimento. Talvez um dia isso mude, mas pegadinha é botar uma pessoa com deficiência, uma deficiência grave, e botar você para marcar que ele não é capaz de nada. Não. Então essa palavra da capacidade, não. Claro que síndrome de Down um dia pode até casar. Pode casar. Você vai ver que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele alterou e trouxe muitas questões aqui de autonomia, né, para a pessoa. Então, uma deficiência, por exemplo, não impede a pessoa de casar, de ter filhos, de até fazer doação de material genético, adotar. Vocês vão ver que, em geral, direitos de família não foram afastados para a pessoa com deficiência.
elas podem e continuam a ser aí, pelo menos quanto a isso, não afeta a sua plena capacidade. Tá? Pessoas com deficiência, meus amigos, isso aqui mudou bastante coisa. Outro ponto aqui. Menor de idade. Vamos falar então do menor de 16 anos. Tá? Retomar aqui só um ponto para finalizar essa primeira parte. Eu vou botar as outras duas, né? A gente dá um intervalo rápido e volta aqui. Olha só. Menor de 16 anos. Menor de 16 anos, já que é absolutamente incapaz, ele teoricamente tem vontade, né? Pode manifestar sua vontade. Em geral, o que é que acontece se ele é menor de 16 anos e ser considerado absolutamente incapaz? Ele precisa de um representante. Olha só, menor de 16 anos, e aqui o nascituro também, né? Sei lá, 6 meses de gestado também está aqui nesse absolutamente incapaz. Então, menor impúbere, ele é sujeito à representação. Ele precisa de um representante legal. Seus pais, um tutor, muitas vezes um juiz nomeia um representante legal. Essa é a palavra. E caso ele celebre um negócio jurídico, um contrato, sem o seu representante, o efeito, então sem o representante, o ato é nulo. Perfeito. Esse é o efeito de um menor de 16 anos celebrar algum tipo de contrato ou negócio jurídico ou ato jurídico. O ato é nulo. Hoje, isso aí também está super em discussão. Há alguns casos que permitem, outros que limitam o maior de 16 anos. Mas pode sim. Menor de 16 anos pode ser emancipado. Em algumas hipóteses que a gente vai ver. Passa a ser capaz, embora menor. Esse é o detalhe aqui. Então o ato é nulo. Ó, professor, então quer dizer que o lanche da escola vão pedir todo o dinheiro de volta, né? É claro que na vida prática, o menor pratica alguns atos, comprar um lanche na escola, uma balinha ali, né? Uma coisa. Até joguinho na internet, às vezes, pode estar dando problema, né? Isso aqui é uma teoria chamada teoria do ato-fato jurídico. Então, negócios pequenos, tipo comprar um lanche, essas bobagens que a gente tolera na vida prática, não vão ser nulos, nem anuláveis. Então, se permite, se tolera. Agora, determinados atos, sem representação, são atos nulos. Até porque quem dá o dinheiro do lanche também é o pai, o que acaba sugerindo uma certa representação, mesmo que não seja em conjunto para a compra do lanche, mas quem dá o dinheiro, né, acaba sendo o pai, tá bom? Outro ponto, a criança, embora se diga que criança não tem vontade ou autonomia, a lei já coloca, por exemplo, para maiores de 12 anos, na adoção, é exigida que ele seja ouvido e a vontade dele é levada em consideração. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei de 1990, fala que a criança de maior de 12 anos já pode ser ouvida e há já tribunais e juízes que até ouvem antes. Uma criança com 10, às vezes até com 8, para a questão da guarda compartilhada. E aí, você gosta mais de papai e mamãe? Claro que às vezes não é um juiz que vai ouvir. Bota a criança para um psicólogo, aí o psicólogo atende, bota brinquedinho, tenta extrair da criança. Então, não quer dizer só que ela é absolutamente incapaz, que as suas manifestações não vão ter validade alguma, não vão ter eficácia alguma. Então, muito cuidado, porque tanto para comprar lanche, quanto às vezes para adoção, maior de 12 anos pode ter a sua manifestação de vontade levada em consideração. Mas, em geral, são atos aí nulos demais praticados, tá? Outro ponto, repare que idoso e maior de 70 anos é incapaz, é absolutamente incapaz, jamais. Velhice, não tem outra medida, velhice ou senilidade não são casos aí de incapacidade por si só, nem absoluta nem relativa. Infelizmente, a lei ainda traz, por exemplo, maior de 70 anos, uma restrição quanto ao casamento. Ele pode casar, mas não pode casar em comunhão parcial para evitar, teoricamente, o golpe do baú, essas coisas, o que eu acho uma bobagem, porque nosso presidente, até o anterior, era mais de 70, né? Tudo bem, pode até ter feito um monte de besteira, mas se a pessoa pode ser ministro do STF, pode ser
O presidente da República não poderia casar no regime que bem entendesse. Então tem alguns absurdos. A velhice, senilidade também não é hipótese, tão somente aqui de incapacidade. Tá certo? Vamos dar um intervalo rápido de 10 minutos, tá? E a gente vai prosseguir. Tomem um cafezinho.